Fala galera da Título TV, tudo bem? Eu me chamo Matheus. Hoje estamos aqui para mais um episódio do Pod no Sofá. A gente está aqui com a nossa convidada Camila Galvão, empresária, trabalha no ramo de automóveis e veio de São Paulo, que a gente vai destrinchar tudo, vocês vão ver a história de vida e com certeza vocês vão se inspirar muito. Muito obrigada pelo convite. Sinto-me honrada de estar aqui essa Honra tarde com vocês. E acredito que possamos passar um pouco de experiência, né? Todo mundo tem um pouquinho para passar de experiência. Estamos aí para cooperar um pouquinho mais. Fico feliz de estar te recebendo aqui para mais um episódio. Vamos começar falando um pouco de carreira, o que me chama muito a atenção. Tem uma mulher nesse ramo de automóveis, no seu caso aí, higienização de automóveis, correto? Isso. Então, me chama muita atenção ter uma mulher nesse ramo que é predominantemente por homens, né? Fala um pouco como você chegou nisso, entrou nessa... Inicialmente, né, eu sou paulistana, conheci meu esposo, né, nós nos casamos, eu tinha 16 anos de idade, ele tinha 23, e aí nós fomos construir nossa vida. Ele era funcionário de uma oficina
né? Lá em São Paulo a gente fala funilaria e pintura. E eu sempre admirei ele trabalhando com isso. E eu era funcionária de um call center, né? E eu falei para ele, um dia eu vou te ajudar a trabalhar com isso. E ele falou assim, olha, é pesado. Eu falei, um dia eu vou te ajudar a fazer isso. E ocorreu de nós viermos para o Rio, houve essa oportunidade. Nossa filha tinha até então 1 ano e meio, e nós viemos mesmo assim, com a cara e com a coragem. Largamos o nosso emprego fixo e viemos tentar a vida aqui no Rio. Chegamos na cidade de Itaboraí e foi tudo muito difícil. Eu continuei trabalhando no call center e ele sozinho nesse ramo. Foi quando eu tomei a coragem e disse, eu vou te ajudar. A demanda começou até então a aumentar e eu fui ajudar ele até então na lanternagem e na pintura. E aí eu comecei a ajudar ele no lixamento, no isolamento. A galera aí que trabalha com o ramo automotivo, que sabe o que é pintura, sabe que é pesado, sabe que não é fácil, né? Tem todo o preparamento, tanto ali da massa plástica, o primer, toda a preparação, as lixas d'água, as lixas secas. São várias etapas e todas essas etapas eu aprendi. Ó, isso aí é um ramo totalmente diferente do que eu estou acostumado. Queria até que a Camila explicasse um pouco melhor a importância de uma higienização no carro, como funcionam os processos, que eu não conheço absolutamente nada. Sim, sim. E a gente, né, vendo essa oportunidade de crescer o mercado, eu comecei a pensar, cara, eu preciso agregar trabalho na oficina. Nós já temos clientes, eu preciso crescer esse ramo. Foi quando eu fui para a internet mesmo e comecei a pesquisar sobre a higienização. No começo era para ser estofados, né? Para fazer uma cobertura de couro, eu achava isso lindo. E aí eu descobri a higienização, né? E agreguei esse trabalho na oficina. E já começamos a oferecer para o nosso cliente. E depois eu fiz o curso, né? Para poder me especializar. E hoje é incrível, porque os clientes, além deles chegarem com o carro para fazer a pintura por fora, eles querem o carro higienizado. Então ele sai bonito por dentro e por fora. Nós desmontamos, né, os bancos, porque gente, não tem uma higienização sem desmontar os bancos. Precisa, é necessário. Polêmico. Será que todos fazem isso? Será que todos? Você, meu amigo Você aí, meu amigo higienizador. higienizador, você faz isso? Ó, tem uma especialista aqui que está dizendo que tem que tirar os bancos, hein? Normalmente o cliente chega e pergunta, eu deixo de manhã, pego no final do dia? Não, pra gente hoje não dá para ser essa agilidade, né? Hoje ele deixa de manhã e pega no dia seguinte, no final do dia. Porém, a gente já conseguiu fazer os bancos, já limpou os trilhos, né? Já fez o teto, o carpete. O teto é algo extraordinário, que dá uma diferença gigantesca. Pô, limpeza completa mesmo, até o teto, né? Nunca imaginei que se limpava teto. Painel, forros de porta, cinto de segurança, coisa que ninguém presta atenção. Na quantidade de sujeira sai no cinto de segurança. Porta-mala, step, tudo isso nós fazemos. Eu ouço falar muito de limpeza de ar-condicionado, carro, mas de cinto de segurança realmente é... O cinto de segurança, algo que passa muito despercebido. O step também, coisa que normalmente ninguém presta atenção, mas a gente vai lá no step, retira, faz aquele fundo todo, aquela coisa bem satisfatória, limpa todo o step, passa também ali o protetor no pneu do step também. Então, assim, é uma limpeza bem detalhada. Os cantinhos do ar-condicionado, aqueles cantinhos que saem o ar ali, é algo que também não se dá muita atenção, mas no final de um detalhamento técnico, dá muita diferença. Quando nós jogamos o produto, que é o flotador, e ele bate naquela parte ali do volante, ali ele age na hora, ele fica marrom, da forma que a sujeira ela vai pingando. E a pessoa pode falar, o meu carro está limpo. Nunca está limpo. O flotador, ele é um APC, né, de uma... Um APC, Camila. Camila tem que voltar para um palheiro. Um APC alcalino. Digamos que assim... Essa matéria não foi para a faculdade, não. Vamos puxar para algo que seja tradicional, para que as pessoas possam conhecer. Um Veja, dentro de casa, seria um APC para casa, porém ele é alcalino. O que é o alcalino? Ele vai tirar tudo aquilo que é gordura, tudo aquilo que seja muito gorduroso. Então, automaticamente, a gente tem a gordura da mão. Quando a gente passa no cinto de segurança, a gente fica com aquela gordura, tem aquela gordura também, e isso vai impregnando. Tem sujeiras que vão sair com um pH ácido. O pessoal que é do ramo automotivo aí vai saber o que é isso. Os tipos de sujeiras que a gente tem que saber. Por exemplo, mofo.
O ovo não vai sair com pH alcalino, ele precisa ser um pH ácido. Então tem todo um parâmetro da gente poder analisar aquela sujidade e poder tirar. Então, assim, eu já sofri muito referente a preconceito por ser mulher e estar nesse ramo. Uma vez o cliente chegou, olhou para minha prateleira cheia de produtos de qualidade, produtos automotivos mesmo, né? Eu não sei se eu posso até falar marcas aqui, mas Pode. pode, Fica à né? vontade. Então, os produtos da Vonix, produtos da EasyTech, são produtos próprios para limpeza. Todo mundo sabe que são próprios para isso. E ele chegou, eu estava fazendo a higienização do banco, ele olhou assim, de cima a baixo, falou assim: o que você usa aí são produtos de limpeza para casa. Detergente, sabão em pó e amaciante. Tinha um cliente, o meu cliente, no momento, estava lá, ele estava admirando o momento que eu fazia o trabalho. Ele falou assim: amigão, olha ali na prateleira dela. Se você achar um sabão em pó e um detergente, você leva para casa. Eu não precisei nem falar nada. Verdade, né? Naquele momento, assim, a gente fica um pouco triste, né? Porque a gente ainda vê essa questão do preconceito com a mulher, né? Porque você está numa oficina, você está lixando. E eu sempre estive ali para ajudar a minha família, né? Meu intuito sempre foi ajudar e a gente poder crescer juntos. Algo maior que tem para um casal é para que eles cheguem juntos e cresçam. E nós estávamos ali quantas e quantas vezes trabalhando juntos. E as pessoas falavam: o jeitão da Camila, a Camila tá suja, a Camila tá de bota, a Camila tá lixando o carro. Não, cara, é um sonho. A gente precisa batalhar para chegar nesse sonho. Tá trabalhando, e a gente passa né? por cima desses preconceitos, sabe? Às vezes fere, a gente engole seco, mas existe ainda, gente, muito preconceito. Existe, não existe pouco, né? A gente sabe, vê, não vive, não sente, porque a gente não é mulher, não é o nosso lugar de fala. Verdade. O máximo que a gente pode fazer é prestar solidariedade, é trazer representatividade aqui, Pode no Sofá, trazer cada vez mais mulheres com lições de vidas empreendedoras, dos mais diversos tipos, das mais diversas atmosferas, para poder inspirar. Isso era até uma pergunta que eu queria fazer. Um conselho seu que você está aí, até para encorajar outras mulheres que às vezes até querem também ajudar seus maridos, mas às vezes ficam com esse receio. Você que já está de dentro dessa atmosfera, sei que acredito que deva ser difícil, mas assim, uma palavra sua que possa talvez confortar ou então dar uma direção a essas pessoas que... É o que eu tenho para falar para essas mulheres, que elas não tenham medo, enfrentem o preconceito. Haverá sempre haverá preconceito com a gente. Mas o sonho de constituir o sonho da tua família, o sonho de você alcançar o seu próprio negócio, algo além do que as pessoas vão dizer, não tem preço. Porque quando você estiver lá, eles só vão ter olhado. Mas quem passou por toda a trajetória foi você. É isso, né? As pessoas só sabem a dor no pé quando sabe o sapato que calçou, né? É muito fácil a gente olhar de fora e pensar, não só nisso, né? É difícil a gente falar um pouco, porque mulher, em qualquer ramo, que não seja dentro de casa, atrás de um fogão, ela é tratada como preconceito, a mulher não pode fazer nada, ela tem que ganhar menos, ela tem... Instintivamente, num país ou no mundo, na verdade, machista, a gente realmente, assim, a gente tem mãe, irmã, prima, todo tipo né, assim, de vínculo com mulheres, e a gente tem que também, acho, como homens, fazer a diferença nisso, sabe? Realmente, vai numa oficina e tem uma mulher, é isso aí, show, toma aqui, sabe? Ótimo, né? Eu até acho que vai ser um trabalho, a gente aqui na arrumação, nas coisas, tem às vezes um olhar muito mais cirúrgico. Sim. Que às vezes eu, como homem, às vezes não tô vendo, passou desapercebido por algum motivo. Então, assim, acho que a gente deveria, como homem mesmo, entender e respeitar isso. Que a mulher ela pode ocupar qualquer lugar que ela achar que deva. E receber tão quanto ou mais, tá? Digo mais. Porque às vezes são trabalhos muito melhores acabados. É verdade. Né? Eu já liderei equipes que tinham muitas mulheres e trabalhavam às vezes muito mais, com uma qualidade muito maior, e às vezes por algumas questões de preconceito ou alguma questão, só por ser mulher, Até por essa questão da delicadeza que a mulher tem uma visão mais ampla, que às vezes o homem tem aquela visão mais funilada, assim, você consegue ver tantas coisas. E a gente trazendo para o ramo da higienização, é necessário esse olhar clínico, né? Esse olhar detalhista. Porque, assim, não generalizando, mas o homem normalmente ele faz ali, passou um pano, tá tudo certo. Isso. Não, a mulher não. A gente vai limpando, vai vendo que ainda tá sujo, a gente precisa passar de novo e novamente. E às vezes até demora um pouco mais, porque são os detalhes.
E essa riqueza de detalhes que vai trazer esse feedback bacana dos clientes, né? Mulher especialista nisso de ver detalhes, né? A gente aqui hoje já passou por uma de que viram um fio de cabelo no microfone. A gente tá a 1 centímetro. A direção, foi ou não foi? E a gente a milímetros do microfone a gente não viu. Observou. E uma das nossas caras colaboradoras que estão aqui nos ajudando, né, conseguiu ver um fio de cabelo no microfone. Então, para você ver a diferença do cuidado e da delicadeza. A gente avançou falando sobre carreira, mas uma coisa me chamou a atenção que você falou, que um dos motivos de você ajudar, de você entrar nesse ramo de higienização ou ajudar a sua família. Sim. Então eu queria conhecer mais, já que eu vi que sua história, você veio de São Paulo para o Rio, você falou que casou com 16 anos, me chamou a atenção também. Hoje em dia, né, Marcos? Caramba. 16 anos, Pela 16 nova, anos. Casou ontem, Casou né? ontem, recente. cara. Esse casamento foi recente. Exatamente. Então eu queria saber mais ou menos como foi essa decisão, que motivou, o que estava acontecendo, assim, essa mudança, como foi essa mudança também de estado. Nós E Mateusão, só te cortando, Camila, Rio de Janeiro, né, Mateusão? São Paulo, não... nossos amigos paulistas, um salve, mas Camila fez a melhor. Não dá pra competir, né? Camila fez a melhor decisão, ela veio pro salve Rio de Janeiro. Mas pode seguir, Camila. Nós estávamos, né, levando nossa vida de CLT em São Paulo, normalmente, quando uma prima fez um convite, né, para que a gente viesse conhecer um espaço que ela tinha até então em Itaboraí. Nós ficamos meio assim, mas como cristãos nós fomos orar a Deus, fomos consultar o Senhor. E o Senhor disse a nós: sai da terra da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação e tu serás uma bênção. Foi o que ele disse para Abraão, e essa palavra foi direcionada a nós. E saímos debaixo da confirmação de Deus. Chegando no Rio foi tudo muito difícil. Minha filha tinha 1 ano e meio, eu precisava trabalhar no call center. Ela ficava com meu esposo dentro da oficina, ele precisava lixar, ele precisava concluir o trabalhava Você trabalhava de call center em São Paulo e veio para o Rio também trabalhar de call center? Consegui uma transferência, foi algo muito sobrenatural, porque quem consegue uma transferência no call center? Isso é realmente até... Você já passou por isso aí? Eu achei que tinha saído do antigo trabalho e conseguido um novo trabalho. Consegui uma transferência, o coordenador desse call center, ele era carioca, e ele falou assim: eu tenho um amigo no call center do Rio e eu vou conseguir uma vaga para você. Cheguei até num call center que tem, não sei se ainda existe, na Gamboa. Muita gente trabalhava ali na Central. E foi o valor que manteve a casa, foi esse valor do call center. Se eu não me engano, era o valor de R$650, era o que mantinha o aluguel, a comida e tudo mais, ainda mais uma criança pequena. Então tivemos a ajuda sim dessa minha prima, ela chegava para perguntar o que precisava, e a gente sempre fica meio recatado de dizer: não, tá tudo bem, tá tudo certo, eu não quero incomodar, mas ela sempre ajudava ali com leite, a fralda da criança. E teve um certo momento e ele sempre ali tentando mostrar o trabalho dele, porque como você vai confiar o seu carro numa pessoa que chegou nova, você não conhece essa pessoa, como é a execução de trabalho dessa pessoa. Então foi muito difícil para as pessoas começarem a pegar confiança no trabalho do meu esposo. E todos os dias ele me ligava e perguntava: e aí, filho, conseguiu fazer algum orçamento? Ele falava: não, hoje eu não consegui. E aquilo deixava a gente bem angustiado. Seu esposo em São Paulo trabalhava com higienização já? Com lanternagem e pintura. Ah, sim. Aí ele... Isso. Aí, logo no início, foi muito complicado, porque ninguém queria nem passar para fazer um orçamento. E aí teve um dia que ele me ligou e falou assim: filha, eu consegui fazer um orçamento. E a gente teve entrega do iFood, direção a isso mesmo? O iFood chegou, o iFood patrocina a gente para o nosso convidado, recebe aí. Enquanto isso, vou tirando, enquanto vocês vão ouvir um barulho aí que o iFood chegou, pessoal. E Camila, tive uma curiosidade aqui que é a seguinte: seu marido ficava que também não vou dizer que é um preconceito reverso, porque eu acho que isso não existe, mas também existe preconceito contra pais que cuidam dos seus filhos. Sim. E como é que foi essa questão, né? Carrinho de bebê, criança chorando, carro, aquelas, né? Aquelas coisas mais... Vou por aqui, ó. Aquela barulheira. Como é que teu marido lidou com isso, né? Porque teve essa questão do não tá conseguindo, às vezes, fazer orçamentos e coisas assim. Ainda tinha uma criança pequena num lugar que é
predominante machista, masculino, é novo, mas pra ele não era novo. Mas o que Não, me digo chamou a uma atenção é cidade ter uma nova que eles estavam indo. sim, mas é de ter uma criança Sim. e uma menina, porque se fosse o homem, era o mascote às vezes da oficina, tem essas coisas, né? Isso aí. É o mascote da oficina, é levantado com... Agora, às vezes uma menina já... Então, queria ver se você podia me tirar assim, só me elucidar isso, de como é que ele se sentiu, se ouviu coisas também nesse sentido. Foi muito companheirismo dos dois, né? Olha, eu vou trabalhar e você cuida dela, e a gente abraçou essa causa juntos pela família. Por isso que quando foi para ir trabalhar, ele lixar carro e se entregar de peito aberto para construir, foi tudo um companheirismo de ambos. Porque quando eu precisei ir trabalhar fora, ele ficou com ela. E ela ficava ali na oficina mesmo, assim, na poeira. Eram as condições, sabe? Eram as condições que nós tínhamos. A minha prima, ela trabalhava numa lojinha ao lado, mas assim, ela ficava ali, mas ela queria estar pertinho do pai. Então ele parava meio-dia, ele ia lá, dava banho, dava almoço, cuidava como qualquer pai cuida. E é uma criança que a gente pode dizer que teve anticorpos, né? Teve porque, É olha... poeira, Pra ela tinta. adoecer foram poucas vezes. Também isso é trabalhavam verdade. com pintura. Pintura. Eu trabalhei um tempo numa uma fábrica que fazia peça plástica também, fazendo inspeção de qualidade. E eu sofria muito, Mateusão, com esse cheiro forte de Caramba. química, de tinta. Eu acho que tem até melhorado, não sei, né? Você pode até dizer que não melhorou, né? As quê? tintas, os cheiros das tintas. Não, continua a mesma coisa. Então eu... Existem à base d'água, porém, aqui no Brasil a gente ainda não tem essa tecnologia tão avançada, até por questão de custo. Então a gente continua com os solventes tradicionais. Então era o cheiro bem forte mesmo, assim. Sim. A fábrica era inteira, foi até época de Covid, então assim, a gente já usava máscara, na verdade, né? E às vezes precisava usar máscara com respirador para estar perto, examinando umas peças plásticas, porque atrás era lugar onde fazia a pintura, né? Isso. Mergulhava e faziam várias tonalidades, aquelas coisas minúsculas de carro, né? Uma curiosidade aqui até falar pro pessoal, eu fazia inspeção de peças às vezes que era assim, preto alguma coisa, eu mesmo não sabia né? Diferença, né? Queria saber se tu também tem essa questão de Tem. às vezes assim, a pessoa quer um preto, mas pra mim, eu olhando, e vamos dizer mais uma vez, homem, a minha chefe era mulher, e ela supervisionava a qualidade. E ela mostrava assim, Marcos, o que é isso aqui? Aí eu, preto. Tá, mas isso aqui é preto claro, isso aqui é preto com purpurina. Eu falei, pô, mas eu só consigo ver preto. Aí ela falava, não dá pra você trabalhar nesse ramo automotivo, porque tu não consegue distinguir roxo de púrpura, de Tem muito. tonalidadezinhas, né? É até um problema que a gente enfrenta até hoje, né? Você vai fazer um retoque numa peça e se normalmente aquela peça não bate com o resto do carro, ainda é um problema grande. Porém, a indústria está se especializando, que já existem máquinas que tiram a pigmentação daquela lataria e fazem de acordo a tinta com... interessante. Então já dá para bater hoje em dia. Antigamente não, já era tudo tinta pronta que vinha já da fábrica, então tinha bastante esse problema. E tinha que ir no olho, né? No olho. Porque lá eu segmento essas coisas aqui, cores primárias pra mim, quentes, frias e sem muito. Como você se mantém atualizado sobre essa tendência dessa reparação automotiva? Não sei se eu posso dizer assim. Eu pesquiso Tenho essa muito. dúvida. Eu pesquiso muito. Eu não fico parada. Eu gosto de saber o que tem de tendência, principalmente dentro do meu ramo, né? Só uma abertura, uma abertura aqui. No momento que ele ia fazer as pinturas, né? Minha filha não ficava com ele na oficina, né? Porque senão a criança estava inalando aquele cheiro, não. A minha prima, ela trabalhava do lado e no momento que ele ia fazer uma pintura, ele pedia para ela ficar com a minha filha, né? Então, naquele momento da pintura, ela se retirava do local. Mas na maioria dos dias ela estava ali, era brincando com areia, enfim, uma criança que realmente criou muito anticorpos. Minha filha quase não ficou doente, foram muito raras às vezes, não tive negócio de ter internação com ela, de ficar com ela em hospital, e eu acredito que foi porque ela criou muito anticorpos na oficina. Então, voltando a esse gancho de Rio-São Paulo, você estava contando pra gente, né? Saiu de São Paulo, ouviu, né, o chamado, a confirmação. Sim. Mas como é que era a tua vida em São Paulo, às vezes, um pouco antes? Assim? Como é que foi a infância? Como é que foi esse teu início ali No São Paulo, tu morava mais ou menos onde? O pessoal de São Paulo vai... O pessoal de São Paulo vai saber, no bairro do Limão. Cresci no bairro do Limão. Quando me casei, fui pro bairro da Freguesia do Ó. Já vim de uma família, assim, pequenininha, né? Minha mãe, ela já tinha a minha irmã e o meu irmão.
e ela tinha saído de um relacionamento muito conturbado, né, de traição até então do marido dela. E ela conheceu meu pai numa noite de Ano Novo. E nessa conhecida de uma noite de Ano Novo veio Camila. Meu Deus Veio do um céu. presente, esse é um presente, isso é um cometa, né? Isso é um E acontecimento. aí, pensa numa mãe solteira, desesperada, já com 2 filhos para criar, grávida pela 3ª vez, entrou em desespero. É uma coisa que ela não esconde de mim, nunca escondeu, foi que ela tentou, né, tirar esse filho, porque até então para ela foi algo muito conturbado. Foi algo difícil demais, mas enfim, eu nasci perfeita, ela tomou alguns remédios aí, meio maluco, foi pro hospital sangrando, a médica falou, mãe, quem tá passando mal é você, porque o feto tá perfeito. E aqui nasci, fui criada numa comunidade lá em São Paulo, todos em escola pública, mas com ensinamento ali de uma mãe guerreira demais, sozinha, criou os 3 filhos, ela era camareira de motel, levantava às 4h30 da manhã. Naquela época nós não tínhamos, na escola pública hoje se dá material, se dá mochila, naquela época não se dava nada, os pais tinham que comprar e ela ia ali devagarinho, comprava uma coisinha para os 3, e assim eu cresci vendo a minha mãe sendo uma mulher muito de garra, então eu trouxe isso para minha vida, sabe, que eu tinha que batalhar porque eu vi essa mulher batalhando e botando ali os 3 filhos para serem alguém na vida. Hoje nós estamos com esse ramo, minha irmã hoje é dona de casa, e o meu irmão é corretor de imóveis, né? Gerente de uma rede lá de corretagem. E assim, todos seguiram um bom caminho, ninguém deu para nada de errado. Cresceu numa comunidade, uma favela em São Paulo, não. Mas tivemos a orientação de uma mãe, de uma guerreira ali que soube levar a gente de uma forma bacana. Isso que é o mais importante, né? A gente sabe que isso não é um caso isolado, né? Sim. É verdade. É assim, é a realidade de muitas mães hoje, né? E tem muitas mulheres, muitas mães que às vezes são mães solo com um companheiro dentro de casa, que ainda é mais difícil ainda, né? Acredito eu, né? Não é minha vivência, mas assim, o que a gente vê, o que ouve falar das experiências que a gente tem é bem complicado. Mas a gente sabe que essa é a triste realidade de muitas mães no Brasil, né? Mãe, solo e preconceito, mas outro preconceito também que provavelmente, além de ser mulher, filha de uma mãe solo, vindo de uma favela, de uma comunidade. Então, assim, você veio quebrando paradigmas em cima de paradigmas em cima de paradigmas, né? Isso é extremamente orgulhante de ouvir. Não sei se é orgulhante, existe essa palavra? Existe diretor? Existe orgulhante? Me deixa muito orgulhoso, Camila, assim, me inspira, na verdade, né? A tua história é extremamente inspiradora, eu adoro histórias inspiradoras. Tô sempre em busca, né, de histórias inspiradoras para me inspirar, porque a gente sempre tá vendo, né, acompanhando coisa triste, história né, só coisas ruins, né? Aconteceu isso. A gente liga a televisão todo momento, então tá faltando um pouco disso, né? Tá faltando esse cuidado, esse alimento bom pra gente falar, não, pô, dá pra gente sair da favela, dá pra gente sair da rua, dá pra gente sair da onde que for, de cima, de baixo, do norte do país ao sul. E do querer se inspirar, foi no momento que eu estava buscando algo para agregar na oficina, nós precisávamos de algo novo, né? Entregar um pacote maior para o cliente, e eu pensei na questão da tapeçaria, mas não foi o que fluiu, foi a higienização. E eu ficava até 5 horas da manhã pesquisando na internet, mas o quê? Todo vídeo que falava sobre higienização. Nós pesquisávamos muito, né? Às vezes ele acordava na madrugada, eu estava lá no notebook com fone pesquisando para saber cada vez mais sobre o que nós poderíamos agregar ali. E depois que eu consegui aprender um pouco sobre isso, o primeiro carro que eu fui fazer foi o meu carro. Eu fiz o meu carro, eu filmei o meu carro. Eu não tinha nem os produtos para começar, mas como eu precisava fazer a divulgação daquele trabalho... Filmar, que você diz, é envelopar. Não, filmagem Filmou mesmo. mesmo. Eu Filmou, gravei, entendi. Né? Comecei a gravar ali o trabalho e eu não tinha os materiais ainda. Falei, como que eu vou começar com isso? Eu já tinha uma noção e comecei a gravar o meu carro. Então ali eu já comecei a botar na rede social que eu fazia aquele trabalho. Foi com a cara e com a coragem. E hoje em dia você é melhor, tu fez o antigo famoso boca a boca, mas o mais atual boca a boca do momento, que é esse boca a boca na rede social, né? Isso aí. Que acaba um alcance muito grande e você alcança uma gama de pessoas
Talvez no boca a boca você não conseguiria. É, com certeza. Tem uma parte que você falou da igreja. Eu queria saber como iniciou a Camila na igreja. Você falou que veio pra cá, na igreja, que você faz na igreja, você canta, tem uma veia musical, eu queria saber sobre isso. Essa é uma grande parte do nosso testemunho, né? Porque além de ter começado... Eu fui para a igreja com 12 anos de idade, né? Minha mãe, ela se converteu. Minha mãe, ela cresceu... A gente cresceu numa casa meio conturbada, assim, porque além dela ser sozinha, ela bebia, ela fumava, aquela coisa meio louca, mas ela sempre foi aquela mãe batalhadora, sempre mostrou bons caminhos. Quando eu tinha 12 anos de idade, ela se converteu, né, na Igreja da Graça. Ela encontrou aquela igreja ali na Avenida São João, que é no centro de São Paulo, e ela começou a frequentar lá. Até então, meus irmãos não foram com ela, eu era menorzinha, comecei a acompanhá-la. Já comecei a saber como funcionava a questão das crianças, dos jovens ali. E aos 13 anos eu me batizei. Passei pelas águas e ela sempre falava, olha, minha filha, nós não podemos passar por essa questão de fornicação e tal, coisa que os cristãos sabem, né? Nós vamos falar para pessoas que estão dentro do nosso pensamento cristão. E quando eu conheci o Lenilson, ele também era da igreja, porém não estava frequentando, mas o pensamento era o mesmo, né? Os consensos de família eram os mesmos. E aí nós começamos a namorar e a gente já começou a falar, olha, a gente tem que casar, né? A gente tem que casar. Com 16 anos eu me casei e todo mundo falando, tá grávida, tá casando porque tá grávida. Não, isso, né? É tabu, né? Você não pode casar por amor, não. 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 Você que tem 16 anos e deveria estar brincando de Barbie. É. Se você casar, tá tudo bem, tá tudo certo. Com a autorização dos seus pais, é claro, tá? Sim, minha mãe assinou, ela foi no cartório lá direitinho, assinou. E nós fomos viver a nossa vida, tentando caminhar aos pouquinhos, né, na igreja. Até então, o momento que nós estávamos em São Paulo, os 4 anos que a gente ficou ali, essa trajetória de casamento até chegar ao Rio foram 4 anos, né? Foram uma questão de 5 anos, porque a Vitória já tinha 1 ano. A Vitória veio depois de 4 anos de casamento. Então não foi uma questão de casar porque estava grávida. Casamos porque nós nos amávamos e queríamos fazer aquilo que era correto. Vitória, com 1 ano, nasceu, viemos embora para o Rio. Aqui no Rio nós nos firmamos. Chegamos numa Assembleia de Deus, onde passamos mais de 10 anos, mas não tivemos... Ali, nesse ministério, aprendemos muita coisa, assim. Fui líder de mulheres, fui regente de mulheres, todas essas questões de Assembleia de Deus, né? Fiz parte de Ministério de Louvor, toco um pouco de violão ali, então ajudava um pouquinho. Galera que é da Bleia vai entender. Rapaziada da Bleia, questão do coral das mulheres. Já viu? Conjunto, Você já viu? Roupa de mulheres, a pastinha. Aquela pastinha no meio do culto. Agora a gente vai chamar aqui na frente as irmãs para poder cantar. E vem, canta aquela musiquinha. Sempre tem aquela tiazinha que quer solar. Isso. Minhas irmãs da Assembleia, eu amo vocês, mas sabe que é real, né? Sempre tem aquela... nos galhos se é cunha. E quer solar e não deixa a pessoa que canta cantar, né? Tu não era essa não, Camila, era a pessoa que queria solar. Não, na verdade eu era a pessoa que tipo assim, canta, mas ninguém queria cantar. Era todo mundo muito retraído. E tinha que ter alguém pra cantar. Sim, então, tipo, pra você solar e cantar é algo extremamente difícil. Tinha uma ou outra que até topava, mas a maioria, tipo, não quero se esconder atrás da pasta. Da pasta, isso aí. Mas nós estávamos ali para ajudar, com o coração na obra, ajudamos um pouco com os jovens também. Isso é por quantos anos você tinha nessa época? Começou isso? Nós começamos nessa trajetória aí, eu tinha em torno de uns 23 anos, 24 anos por aí, né? E aos 27 eu liderava uma equipe de 35 mulheres, eu era a mais nova e a mais velha tinha 85 anos da nossa galerinha ali. E nós fizemos um almoço, tinha que fazer um congresso em 3 meses, vamos
colocar essa mulherada para trabalhar e colocamos elas para trabalhar, fizemos almoço. Mulher da Bleia não 12 é pessoas. brincadeira, não. 12 Sobe mulheres na um, cozinha, sobe um congresso, um evento do nunca. Isso E sobe tecido, e arruma jarra, arruma planta, consegue isso, consegue E aquilo. rápido, né? Rápido, constrói um congresso e vem as outras dos ônibus, não é? Sim. Vem da Vem sede, vem da reforço filial, ainda, né? vem da. Pô, chegar no dia do congresso da Bleia, filho. Pega vem fogo. tudo. 1000 graus de fogo em unção. É desse jeito. É muito bom, por E nós sinal. estávamos, até então, meu esposo ele começou a trabalhar como sonoplasta na igreja. E estávamos ali firmes, né, na caminhada. E tivemos, então, um problema muito grande no casamento, né? Quem tem muitos anos de casamento sabe que os problemas no casamento vêm. E Você falando nisso, até queria entrar nesse ponto, a gente não vai fugir disso, mas quais são os desafios de casar tão nova, assim, aos 16 anos? Eu imagino que você vai começar a falar quais foram os desafios e tudo mais, mas eu queria saber, assim, quais são os grandes desafios? Com 16 anos você... É novo, né, Marcos? 16 16 anos. anos é bem novo. 16 cuidar da anos. casa. Cuidar da casa, Cuidar da casa é um maiores desafio muito grande. Porque você é jovem, você tem aquela questão, tipo assim, vou fazer uma comida. Na verdade, você, quando é jovem, você se casa muito cedo, você acha que é namorar e McDonald's. Aham. Namorar e McDonald's. Não, Olha, é galera, algo não é diferente. esse. Mateusão, e aí? Oi? Namorar e McDonald's? Não. McDonald's, Camila, McDonald's hoje em dia não dá mais, não. Não, pô. 35 McDonald's. 35. Patrocina a gente, Mas mas... naquela época a gente Poxa. fazia o cartãozinho da C&A que aceitava no McDonald's. Aí Tem os seus macetes, né? Se tu não sabe como é que é o lema, se tu não sabe o quê? Tem os seus O macetes. cartãozinho da C&A aceitava no McDonald's e tava tudo certo. E aí tinha as coisas de casa pra fazer, roupa, casa, comida, marmita. E quando eu me casei, eu ainda estava no ensino médio. Então, para mim conciliar o ensino médio, trabalho e casa começou a ser muito difícil. Eu quis desistir, vou ser bem sincera, eu quis desistir, foi muito difícil. Mas meu marido não deixou, ele falou, não, você não vai desistir, você não vai parar. E eu chegava em casa, às vezes, falei, não, aquela paranoia de adolescente, né? Vou chegar em casa rápido, ele tá fazendo alguma coisa. Coitado, tava lá cozinhando, tadinho. Tava cozinhando lá porque a gente levava marmita no dia seguinte. E ele não deixou eu desistir. Eu trabalhava, estudei, finalizei o ensino médio, com muito apoio dele também. E conseguimos concluir essa primeira fase, mas assim, tinha muita coisa para se fazer, né? Não tinha o asseio de uma casa igual você tem da mãe, né? Hoje eu comparando isso, falo, meu Deus do céu, como eu vou evoluir? Às vezes a gente deixava de comer, tinha comida em casa, ia comer lanche na rua, sabe? Para não cozinhar. O jovem hoje, assim, para se casar tem que ter muito essa cabeça, principalmente as meninas, do asseio, do cuidado com a casa, sabe? O homem, ele acaba sendo um pouco inconsequente na questão do cuidado com a sua esposa, né? Ele acha que ali vai ser a namorada dele pro resto da vida e começa a não enxergar como esposa. E a esposa tem que entender que ela não tá na casa da mãe mais. É ela que tem que fazer, ou ela faz, ou ela faz. Ela não tem opção. Então foi um desafio muito grande pra gente, foi esse. Foi aconselhar trabalho e casa e conselhos para a vida também. A gente poder ter pessoas que a gente pudesse se abrir para se aconselhar seria muito mais fácil. Os jovens hoje que têm uma liderança que pode se abrir, que pode pegar conselhos com esses líderes, suguem o que vocês puderem, porque para não quebrar a cara lá na frente. Eu costumo dizer isso, que eu chamo isso de otimização do tempo. Você consulta pessoas mais velhas, Sim. pessoas que já passaram por experiências que você talvez não passou, você consegue já pegar o trilho que essa pessoa essa trajetória que ela já passou e você consegue tirar um ensinamento disso. Mas beleza, isso é aos 16 anos. Aí você falou que teve um grande desafio, que quase teve um rompimento do matrimônio. Do nosso relacionamento por causa questões de... Não sei se a gente pode relatar sobre isso, mas... Então vamos lá, a direção deixou... Pode, diretor. O diretor autorizou, então. Autorizou. Então vamos lá. Desde que do início do nosso casamento, foi agregado algo dentro do nosso casamento que foi a pornografia. E algo que eu não tinha conhecimento que isso era errado. Para mim, por ser uma jovem de 16 anos, era algo que fosse normal, é algo de adulto, né? É uma coisa de adulto.
mas a gente não sabia a quantidade de coisa que vinha destruindo por trás disso. Isso foi retirado há um tempo do nosso casamento. Eu falei, não quero isso, não é bacana. E de repente, depois que a gente chegou aqui no Rio, as coisas começaram a ficar muito mais difíceis, porque eu trabalhava fora, ele ficava com a nossa filha, e muitos momentos nós estávamos trabalhando ali, ele falava assim, vai para casa, né, você já está cansada, a pequena já está cansada também, eu vou ficar aqui terminando o trabalho. E ali, naquele momento, era a hora que as questões do vídeo entravam na nossa família e nos destruía. E nós íamos até questão de casal e não acontecia nada, porque, né, aquilo vai tirando a sua energia, aquilo vai te sugando. E isso, os anos foram se passando, eu sem saber o que estava acontecendo. Até então, nós estávamos sofrendo com isso desde o início do casamento. Nós íamos fazer 16 anos de casamento dia 10 de fevereiro agora. Vamos fazer 16 anos de casamento. 2 dias antes do meu aniversário. Isso aí. Vai continuar. E isso já estava entranhado, né, dentro da minha família, e eu não sabia. Quando veio a questão, nós que somos da década de 90, pegamos toda essa evolução, né, do computador, os smartphones. Então, quando chegou essa questão do smartphone, então foi o caos, porque tudo você tem um acesso no seu celular. E foi uma época, quando eu descobri, eu estava muito firme na Assembleia, nós subíamos monte, nós estávamos buscando muito a presença de Deus. E ele estava muito estranho, meu esposo estava muito estranho comigo, frio demais. Minha filha tinha em torno de uns 8 anos de idade. E ele muito frio comigo dentro de casa. E eu perguntava, fiz alguma coisa? Está acontecendo alguma coisa? Isso é um relato também para mulheres que às vezes passam por isso e não sabem como lidar com essa situação dentro de casa. E ele falava que ele não estava acontecendo nada, não estava acontecendo nada. Até então, quando eu peguei o telefone dele para mandar uma mensagem para um cliente, eu vi ali na questão da digitação, e quando eu fui olhar no histórico, o histórico estava cheio, horas e horas e horas, e aquilo, para uma esposa, é abrir um buraco e entrar dentro, porque você começa a entender, poxa, onde que estava o problema do meu casamento, e quando você descobre, está ali, diante dos seus olhos. E foram muitos problemas e brigas e discussões, e eu fui buscar aconselhamento nessa igreja onde eu estava. Busquei aconselhamento, mas enfim, não tive o que eu precisava como aconselhamento, sabe? Minha filha, o amor tudo suporta. Eu precisava de um aconselhamento, tipo, me ajuda. Coisa mais concreta, né? Algo mais concreto. Algo Isso, só pra gente ponderar, é uma coisa que realmente acontece muito nos aconselhamentos das igrejas. Não vou dizer que é uma tortura, mas assim, aconselham as pessoas só esse pedacinho, o amor tudo suporta, e fazem as pessoas às vezes passarem por tortura física, agressão, espancamento, humilhação, coisas com esse falso pretexto de talvez não ajudar como deve de ser, né? Porque ali você foi buscando uma coisa mais profunda. Tudo suporta. Isso é muito... Olha, não posso fazer nada por você. Vai lá e espera que o tempo vai passar. Isso aí, foi exatamente o que eu escutei. E quando eu fui buscar aconselhamento, né, até então com o nosso líder espiritual, ele não teve palavras para poder nos ajudar. E aquilo foi muito difícil para mim. Foi muito difícil, eu sofri demais. E tanto que quando você não tem esse aconselhamento que você precisa, você começa a dizer... Foi a palavra que eu disse. Se ele não quer uma sábia, hoje ele vai ter uma louca. Eu falei isso com as minhas próprias palavras. E naquele momento a cabeça foi a mil. Eu saí da igreja, eu comecei a beber muito. Eu bebia demais, né? Foi até então, na época que a gente saiu, foi fazer tatuagem, foi estar no mundo, foi aquela coisa toda, fui fumar escondida dele, ele não gostava, aquele caos dentro de casa. A casa parece que virou de ponta cabeça. E mesmo assim, as questões do trabalho, conforme ele entrou nisso, os trabalhos dele, que era excelente, a questão de excelência, de pintura, aquela qualidade, aquela finalização, o trabalho começou a ser
trabalho ruim, sabe? Um trabalho, como o Só povo fala, refletir, né? lambão, sabe? Ele Entendi. pintava e ia embora. E a gente começou a perder muito cliente nessa época também, porque as pessoas olhavam e falavam, poxa, o trabalho não tá bacana e tal. Por que que acontecia? Ele ficava muitas horas ali no telefone, quando via, já tinha passado, fazia ali de qualquer jeito para entregar. E eu sempre falava, nossa, mas seu trabalho não tá na mesma qualidade. Mas eu não sabia o que estava se passando. E aí foram muitas brigas. E ele falava, eu vou mudar. E nunca mudava. E eu sempre pegava de novo no telefone. E eu perdoava e pegava novamente. E isso começou, ia nos sufocando demais. E foram 6 anos nessa luta. 6 anos de te perdoo, peguei de novo, te perdoo, peguei de novo. Foram 6 anos essa dor. Até então, ele falava, poxa, eu pensei de você procurar uma outra pessoa para você ir embora, mas ele não queria me contar, sabe? Eu achava, e cada vez meu coração ia se dilacerando mais. E eu fui buscar conselho com esse pastor. E no final de tudo isso, eu ainda estava fora da igreja. Ele falou assim, minha filha... Ele é um outro pastor, né? Daquele... Era o Mesmo Era o mesmo pastor do amor tudo suporta. 6 anos depois o amor ainda suportava tudo. E ele falou assim, minha filha, você é nova, você é bonita, separa. Você é nova, você é bonita, segue sua vida, separa. E eu não estava nem na igreja ainda, hein? Eu sempre ficava ali conversando. Ele, não, vocês estão de férias, vocês vão voltar para não sei o quê. Mas quando eu fui me aconselhar, que eu falei, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Ele falou assim, você é nova, você é bonita, separa. E aí eu fui, conversei com ele, falei, olha, essa situação não dá mais. Chegamos a conversar com a nossa filha, né? É algo que ela tem na cabecinha dela até hoje, mas a gente tenta mostrar para ela que a família ela passa por esses momentos ruins, mas tudo pode se concretizar novamente, a gente pode voltar a ser feliz novamente, né? Hoje ela está com 12 anos de idade, mas foi tudo muito difícil. Foi tudo muito certo da gente ter que ir embora. Já estava certo, eu conversei com a minha mãe. Mãe, posso ir embora? Minha mãe pode. As portas da minha casa sempre vai estar abertas, jamais. E estava tudo certo. Foi quando ele falou, filha, me dá uma chance para nossa família. Vai dar certo. Me dá uma chance de poder mudar. Eu acredito que Deus vai mudar a nossa vida e tal. E eu falei, tá bom, vamos dar mais uma chance. E aí ficamos em casa, novamente ele caiu e aquilo ali começou a me conturbar. Ai, meu Deus, até quando? Foi quando eu vi um vídeo no YouTube falando sobre o que era o demônio da pornografia. Acredito que esse vídeo ele é bem relatado. O homem ele teve um sonho e Deus mostrava para ele o que era esse demônio. E quando eu vi esse vídeo, eu estava numa extrema depressão, porque eu já não sabia como conviver com isso. Quantas mulheres, às vezes, hoje, dentro do seu relacionamento, não sabem conviver com isso, ou muitas das vezes vai embora, ou fazem uma besteira com sua própria vida. E naquele momento eu estava em depressão. Eu tinha dias que eu não tirava a roupa de dormir, ficava na sala, tudo escuro. Minha filha ia para a escola, eu mal comia, só chorava, porque eu queria dar um rumo para a minha vida naquele momento. Eu sabia que a gente estava enfrentando uma batalha espiritual. E teve um dia que eu fui ver esse vídeo. E eu mostrei pra ele, falei pra ele, olha esse vídeo. Ele falou, quando ele viu aquele vídeo, ele se sentiu dentro daquele vídeo. Ele falou, meu Deus. Eu falei, filho, eu não quero isso pra minha vida. Eu não quero isso pra minha vida. Eu me senti aí dentro. E nós estávamos fora da igreja ainda. Nós ainda estávamos no mundo. E eu muito mal. Só que anteriormente de eu ter visto esse vídeo, dentro dessa depressão, começou os pensamentos de suicídio também. Algo que eu escutava falando assim, se corta, vai te fazer bem. E eu acabei fazendo esse esporte. Isso doeu muito. Foi instantâneo. Quem passa por uma depressão sabe o que é isso quando se faz esse corte. Essa dor da alma, ela transpassa para fora por um pequeno momento, mas volta de novo. E teve um momento que eu me cortei, eu já estava indo até numa psicóloga. Eu falei, eu preciso de uma psicóloga. Era vozes na minha cabeça. Eu falei, eu vou enlouquecer. E eu pensava em todo tempo, falei, meu Deus, por que eu tô passando por isso? E era justamente porque eu queria dar um ajuste para minha família. Eu sempre fui muito família. Eu sempre enfrentei toda essa garra de ir trabalhar, de enfrentar preconceito pela minha família. Eu não ia largar minha família naquele momento.
Então, naquele instante, foi uma quinta-feira, eu bebi muito, 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 porque eu estava muito amargurada. E eu não sei como, de tão embriagada, eu fiz cortes nos meus braços. Quando eu voltei, eu estava muito mal na cozinha da minha casa. Eu vi um vulto preto atrás de mim, mas de tão embriagada, eu não sabia o que era aquilo. Horas depois, meu esposo chegou. Ele, o que você fez? Eu falei, não sei, não conseguia responder. Mal demais dentro de casa. E a minha filha ali vendo toda essa situação. Eu entrei pro banheiro, fui tomar banho, passei mais de 1 hora lá, não sei o que aconteceu, não me lembro disso, eu lembro porque ele conta. E só voltei em si quando ele me chamou. E eu saí do banho, fui direto pra cama e bum, apaguei. Acordei 2 horas da manhã, passando muito mal, muito mal. Quando foi na sexta-feira de manhã, ele falou, você tem que fazer isso na semana, porque até então, quando eu saí da igreja, eu comecei a beber, eu bebia todos os dias, eu estava me tornando uma alcoólatra, porque a dor que eu sentia dentro de mim, que eu não conseguia resolver o problema do meu casamento, era descontado no álcool. Então era todos os dias. E aí nessa sexta-feira que eu já estava indo nessa psicóloga, na primeira sessão da psicóloga eu falei, eu quero que ela fale que eu tenho um transtorno de alguma coisa, borderline, alguma coisa, eu tenho que ter alguma coisa. Não quero ninguém me falando nada de Deus. Na primeira consulta ela olhou para mim e falou assim, Camila, eu não tenho como te falar da psicologia se eu não te falar de Deus. Deus é o centro de tudo. Deus é o começo, o meio e o fim de tudo. Deus é o centro da psicologia. Naquele momento ela me quebrou. Falei, ela vai falar de Deus. E eu aceitei. E eu estava na segunda sessão da psicóloga, quando tudo isso aconteceu. Voltei nela na outra semana, relatei para ela tudo o que tinha acontecido, mandei fotos do meu braço, não sabia como isso tinha acontecido. Ela me passou um desenho lá, conversou um pouco, falou, tu vai ficar tudo bem. Isso foi na terça-feira. Quando foi na quarta, eu falei, eu vou na igreja. Eu falei, cara, não é possível estar passando por tudo isso, isso tem que ser espiritual. Fui na igreja, escutei uma palavra muito bacana, voltei para casa e aquilo começou a arder no meu coração, aquelas palavras daquele culto de quarta-feira. Encontrei uma amiga, até então, da Assembleia, num supermercado. Ela falou, nossa, você tá sumida e tal. Eu falei, é verdade. Vamos marcar alguma coisa? Eu falei, vamos. E marcamos alguma coisa. Quando ela chegou na minha casa, eu tava escutando louvor. Ela falou assim, tem alguma coisa diferente aqui. Há quanto tempo não se escutava um louvor nessa casa? E ali eu comecei a contar para ela como foi que tudo aconteceu. Quando foi na segunda-feira, meu coração já estava, queimando. E eu passando TikTok. Gente, às vezes a gente fala, TikTok é algo que a gente tá ali só passando um feed. Mas tem um amante aqui. Mas quando Deus quer falar, ele vai falar através do TikTok, gente, de qualquer coisa. E quando passou, eu vi aquele louvor. Senhor, por mais que eu fale, que eu não tenho medo de caminhar. Aquele louvor, ele entrou tão forte, tão profundo, tão suave no meu coração, que eu sentado na minha cama, eu comecei a chorar. E eu olhei para o céu e eu disse, Deus, eu tenho saudade do Senhor. Naquele momento eu não tive irmão de igreja batendo na minha porta, dizendo que eu tinha que voltar. Não precisei de ninguém apontando o dedo na minha cara, dizendo que eu precisava de Jesus, que eu ia para o inferno. Naquele momento eu senti o amor de Deus. E eu falei para Deus que eu queria voltar para a presença dele quando eu entendesse o que ele sentia por mim. Como que era esse amor. E pela primeira vez eu senti o amor por Deus, sentada na minha cama, numa madrugada. E eu olhei para cima e disse que eu sentia saudade dele. Chegou num culto de quarta-feira, nessa assembleia. E eu falei, Deus, eu sinto saudade do Senhor, eu quero voltar. E eu mandei uma mensagem para esse pastor, ainda o mesmo pastor, eu sendo ali obediente. Pastor, vou voltar. Ele, amém, acabou as férias. Veio uma mulher de São Gonçalo. Não sei se esse vídeo pode chegar até ela, Marilângela. Marilângela foi pregar na Assembleia de Deus. E ali ela começou a falar sobre a Sulamita, sobre a terra que pertencia àquela mulher. E tudo que ela pregava, meu coração parecia que palpitava aqui, meu coração batia aqui, os louvores. E ela falou assim, eu não ia trazer essa palavra. Mas nesse momento eu trouxe essa palavra porque Deus pediu para que eu mudasse. E ela pregava a minha vida. Quando ela terminou de pregar, ela falou assim, tem alguém aqui que não é evangélico?
E eu fiquei quieta, o pastor olhou para trás, pediu para que eu ficasse firme. Ele pediu um momento, ele subiu no altar. Quando ele subiu no altar, ele falou: irmã Camila, por favor, venha à frente. Quero relatar aos irmãos que ela está voltando para o Senhor. E ali eu já tinha passado mais de 10 anos naquela igreja, então o pessoal que estava ali, né, foram em pranto, sabia do que a gente já tinha feito ali na casa do Senhor. E aí ele falou para Marilângela: ora por ela e deixa Deus te usar. Marilângela encostou a cabeça dela na minha cabeça, ela começou ali a falar em mistério. Daqui a pouco ela olha para mim e fala assim: o seu psicólogo é o Senhor. O Senhor manda te dizer que o seu psicólogo é o Senhor. Eu falei: cara, como essa mulher sabia que estava indo? Eu nunca tinha ido em psicólogo na minha vida. Eu estava na 3ª sessão. E ali eu já comecei a chorar. De repente ela orando por mim falou: e aquele demônio do suicídio que está te rondando lá na sua casa, Deus está tirando de lá agora. Foi um momento que eu caí de joelhos no altar e ali eu chorei muito, E teve um momento que eu já estava pensando em voltar para a igreja e eu cantando no sofá assim. Eu falei: nossa, minha voz tá estranha, tá esquisita, né? Pensei comigo. E lá naquele momento, no altar, ela falou assim: não se importe com a sua voz. O seu louvor sobe para mim como cheiro suave. Não se importe do que os outros vão dizer. Eu falei: meu Deus, o Senhor tá aqui, o Senhor existia. Eu tinha alguma dúvida que o Senhor existia. O Senhor tá aqui nesse momento. E foi um momento que eu chorei, que eu me entreguei. Cheguei em casa chorando em prantos. Meu esposo até então também estava desviado. Chorei e abracei ele, falei: Deus me ama demais, eu tô muito feliz. Eu chorei demais. Naquela noite, o culto acabou às 9 da noite, eu chorei até 1h30 da manhã. Eu não conseguia parar de chorar, de tanto de sentir o amor de Deus pela minha vida. E aí começou a batalha para o meu esposo voltar, para que eu recuperasse a minha família de volta para o caminho do Senhor. Paguei o preço e agora eu tenho que pagar um outro preço. Mesmo assim, trabalhando, botando a mão na massa, lá na oficina, continuamente, mas com uma batalha espiritual dentro de casa. A minha batalha maior era a bebida. Porém, meu esposo continuou bebendo dentro de casa. Mas aquilo, para mim, já não fazia parte. Eu tinha que começar a matar a minha carne vendo aquelas bebidas dentro da minha casa. Foi até então que eu mais 2 amigas, tivemos um momento de oração todas as sextas-feiras, às 6 da manhã. Dentro da igreja, eu ficava com a chave da igreja, nós abríamos lá e tínhamos 1 hora de oração. E começamos a pedir a Deus por intimidade. E cada uma clamava por sua família. Só que de tanto nós clamarmos, Deus começou a me dar o versículo de Romanos 12:2. Através da renovação da mente, conhecerás a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Renovação da mente foi o tempo então que eu comecei a ver as questões de mudança de mindset. Você só muda você mesmo, né? Essa questão de ler os livros. Eu falei: cara, renovação da mente, vou para uma igreja que, cara, tem um pensamento diferente. Eu falei: e agora, para onde? Não sei, Deus não tinha me dado direção ainda. Eu só fui conversar com esse pastor, falei para ele que estava saindo, né? Ele: amém, minha filha, tá bom, tá na bênção, tá saindo, tudo bem. Vai para onde? Falei: não sei para onde eu vou. Eu sei para onde eu não vou. Mas eu sei para onde eu vou, eu não sei. E comecei a pedir para Deus um direcionamento. Senhor, me dá direção. Chegou uma mensagem no carnaval de uma entrevista de emprego. Falei: cara, quanto tempo eu não mando currículo? Mas beleza, ficou lá. Falei: acho que eu não vou. E meu esposo: vai, vê, né? Não sei, a gente não sabe qual é a proposta, tenta. E eu fui. Chegou lá na entrevista, tinha 10 pessoas, 4 pessoas passaram. Eu era uma das 4 pessoas que passaram. 2 pessoas ficaram, até então fui eu e mais uma menina. E essa menina, ela tinha uma trajetória bem parecida com a minha, né? Essa questão da família, a bebida e tal. E a gente começou a conversar muito. Então foram 3 dias nessa empresa que nós fomos para São Gonçalo e voltávamos para Itaboraí conversando, falando de Deus, família, todas as coisas demais. Eu fiquei 3 dias na empresa. No 3º dia eu olhei para cima, fechada, era como se fosse até então o call center. Eu falei: o que eu tô fazendo aqui dentro? Cara, tem minha empresa, tem minha família, o que eu tô fazendo aqui? Não faz sentido. Fui, conversei com a gerente, muito obrigada, agradeci a oportunidade, mas que não faria sentido de eu estar ali. E fui para casa. No dia seguinte, essa menina falou: olha, também não fiquei na empresa, para mim também não fez muito sentido e tal, saí. Mas ficamos conversando, né? Um vínculo ali de contato.
E ela falou, olha, tô indo numa igreja legal e tal. Eu falei, também tô procurando uma igreja e não sei pra onde ir. E ela falou assim, tem um domingo e tal, vamos? Eu falei, vamos, tô procurando mesmo. Cheguei lá, na nossa atual igreja, a IAGV, pastor Fabiano Cruz, nos abraçou de uma forma tremenda, sabe? Tudo que ele falava no altar, ele começou a falar sobre um tempo de renovo. É um tempo de novas coisas, um tempo de novas pessoas, um tempo que Deus faz novas coisas para a sua vida. E a palavra vinha no meu coração como uma flecha. Eu falei, Deus é aqui, Deus é aqui, é aqui, é aqui. E tudo que ele ia falando, meu coração igual naquela quarta-feira que eu voltei, que as palavras batiam na minha garganta, era o que ele pregava ali. E saí dali com uma confirmação gigantesca, conhecendo pessoas maravilhosas. Até então, meu esposo não tinha voltado para Jesus ainda. E nós estávamos num momento assim, muito, sabe, de qualquer jeito. Mas você chegou sozinha, né? Aqui na... Cheguei sozinha. Sozinha. Cheguei sozinha na igreja. E eu só falava para ele, me deixa lá. Ele me deixava e ele me buscava. Parava do outro lado da rua. Mesmo assim, o pastor acenava para ele. O pessoal ali sempre abraçou. Só que teve um momento nessa trajetória de que eu já estava ali na igreja, de que aconteceu a questão dos vídeos de novo. E aquilo feriu meu coração novamente. Falei, caraca, outra vez? Não, eu não acredito que eu vou passar por tudo isso de novo, é muito sofrimento. E aí eu cheguei na nossa pastora Simone. Pastora, eu preciso muito conversar com a senhora. Meu casamento tá assim, assim, assim. Ela, minha filha, vai eu e o pastor, nós vamos na sua casa. Sentamos na sala de casa, nós 4, e ali meu esposo abriu o coração para ele. Relatou tudo que fora necessário falar. E ali nós respeitamos o momento de cada um, depois que ele falou. E aí, minha filha, fala, eu falei também. Ele meu filho. Uma família tão estruturada dessa forma, depois de tanto tempo se desfazer, é muito complicado. Não tô falando que você tem que voltar para a igreja, mas acompanha sua esposa na igreja. Não vai te fazer mal, só vai te fazer bem. A gente não muda ninguém, a gente só muda nós mesmos. E aconselhou. E ali ele foi caminhando aos pouquinhos, né? Até chegar um culto que ele voltou para Jesus. Ele voltou para Jesus e ali a gente ficou, né, super feliz, mas ainda precisava de algo, que foi o nosso encontro com Deus. Aquele encontro foi um divisor de água nas nossas vidas, porque teve todas as palestras e eu ainda voltava para o quarto pensando, eu preciso liberar o perdão, tem algo ainda aqui que precisa ser liberado. E na última palestra, que foi a palestra de um casal que passou por uma separação e depois retornaram de novo, naquela última palestra foi o boom final, sabe? Onde veio aquela palavra para nós dois, nós nos abraçamos, nós choramos, nós nos perdoamos, falamos palavras que tínhamos que ser faladas. E dessa trajetória toda, de até então, dos nossos 15 anos de casamento, fora curada no encontro com Deus. E é onde a gente realmente acabou se perdoando. E através, né, do encontro com Deus, ele se firmou. Hoje ele está firme. Ele já fez até um voto com Deus aí, que ele está super firme. Nós jejuamos juntos, nós oramos antes de dormir. A nossa casa tem uma atmosfera totalmente diferenciada. Hoje nós temos um trabalho de célula da nossa atual igreja dentro da nossa casa. Algo onde Deus fala muito aos nossos corações. Pessoas já vieram até nós com aconselhamentos de casais também, sabendo sim da nossa história, onde a gente vai, nós contamos o nosso testemunho de tudo que nós passamos, né? E hoje, através de uma cura, a assinatura de Deus, a assinatura final dessa cura, quando foi dia 2 de janeiro, eu descobri que eu tô grávida. Que legal! De quase 2 meses. Agora 7 semanas, né? Olha, então, que legal! Um fruto aí de uma trajetória que a gente batalhou demais, mas pra gente uma grande conquista. É uma grande coroação, né? Assim, isso é uma história muito inspiradora. Me ficou aqui uma dúvida, era sobre a questão do psicólogo. Essa psicóloga era uma psicóloga cristã? Uma psicóloga cristã assembleana renovada. Então daí eu ter me gerado uma questão, porque
Normalmente nos consultórios, nas sessões, as pessoas tentam, né, não misturar as coisas, não levar por isso, então não proclamarem a sua fé para não ter essa mistura, né? Porque existe muitas pessoas que confundem as coisas, né? Sim. Não é o seu caso, mas por isso que eu fiquei realmente pensando, será que é um psicólogo cristão? Porque assim, fica um pouco. Os psicólogos cristãos, pelo menos, eu tenho essa ligeira impressão que eles estão um pouquinho escondidos. Eu não sei como é que é muito bem isso. Talvez seja interessante, direção, a gente procurar alguém que seja um psicólogo cristão, alguma coisa assim, para a gente falar onde estão, onde vivem, no Globo Repórter. Porque a muitas Beth, pessoas. ela me ajudou muito, né? Ela até então ela atendia ali no bairro de Manilha. Me ajudou demais. Tanto que eu paguei um pacote de 4 sessões. A última eu fui lá só pra agradecer ela. Ela falou, você não vai ficar? Eu falei, não. Mas tem uma sessão ainda. Eu falei, não, eu só vim te agradecer. Eu falei, Deus é maravilhoso. Ela falou assim, eu nunca tive um paciente que se curou tão rápido. Foi fast. Ela falou, foi rápido. Eu nunca tive um paciente que se curou tão rápido. Você é a primeira. Eu falei, é Deus que faz isso, Beth. Ela falou assim, nunca fiz isso com paciente nenhum, mas eu vou fazer com você. Feche os olhos, vamos orar. E oramos dentro do consultório dela. Ela me abençoou e eu saí de lá levando essa mulher no coração. Foi uma pessoa que fez parte da minha trajetória, mas que através daquele primeiro aconselhamento dela quebrou-se um paradigma muito grande. Realmente é muito, assim, muito inspirador, né? Ver que é um contato onde normalmente não se tem para você ver como realmente era para ser, né? E para ser dessa forma, porque é um ambiente que tem que ser laico, né? Assim, diz que tem que ser laico, mas para transformar a tua vida, Deus opera milagres, trazendo para um ambiente laico uma pessoa para poder ali te suportar ou te falar aquela palavra que você precisava ouvir nesse momento, né? Isso realmente é muito inspirador, né? Assim, muito inspirador para todos os jovens, jovenzitas. Camila deixou um testemunho forte aí, falando também sobre a questão da pornografia, né, pessoal? Vale a pena, se a Camila tiver esse vídeo que ela deixou e a gente conseguir compartilhar, a gente vai deixar aí para quem tenha interesse, né? De também, ou esteja passando por isso, ou qualquer coisa similar, né? Assim como o testemunho da Camila vai elucidar ou vai te ajudar, né? Procura orientação na sua igreja, procura uma ajuda profissional, sabendo que a questão com pornografia é uma questão que hoje já está sendo abordada por muitos mentores, por muitos médicos, como uma questão de saúde pública, né? A deturpação da imagem, as dificuldades que as pessoas têm tido, né, de se relacionar com pessoas. Então, pelo excesso dessa ferramenta, desse mecanismo, né, não só aconteceu contigo, mas a gente ouve, né? Eu já vi em outro podcast, se não me engano, vi no Achismos, era um podcast que falava sobre isso, e era um médico que estava falando sobre essas questões. Se não era um médico, era um neurociência, era alguém que estava falando justamente dos efeitos que a pornografia causava no cérebro, né? Eu cérebro. tentei buscar muito sobre isso. No momento que eu estava dentro desse sofrimento, eu tentei pesquisar bastante. E foi uma das coisas que eu vi, que 75% dos brasileiros sofrem com isso, não só homens, tanto mulheres também, né? Isso dentro e fora da igreja, gente, é algo gigantesco. E muitas pessoas falam para os jovens que é normal e não sabem como isso faz mais mal do que uma cocaína, do que uma maconha. É muito pior, porque é uma droga escondida. E quantos casamentos têm se acabado por causa disso, e muitas das vezes as esposas não sabem. Porque eu relato para vocês, não é uma das questões que as pessoas falam assim, porque não procurava, por isso que eu fui para isso. Não, isso nunca aconteceu. Isso nunca aconteceu de dizer procuro, nega e vai acabar indo para a questão dos vídeos. Isso não era um caso que se acontecia na minha casa, era o contrário. Existia-se a ausência do meu esposo, do qual eu perguntava, está acontecendo alguma coisa? Porque eu não conseguia compreender. Então, nunca foi um caso de negação para que isso entrasse no casamento. Foi algo realmente que já veio de uma trajetória, talvez, da adolescência, e foi se levando durante uma vida adulta e não se soube administrar isso. A facilidade que hoje tem com o avanço da internet para isso, realmente hoje é tratada como um tema de saúde pública. E fica aqui o relato da Camila para você ver
quão é importante se tratar desde muito novo, não deixar isso correr, as pessoas hoje acham isso normal, né? Então é importante que as pessoas desde muito novo já ouçam. Por isso que é bom a gente estar aqui fazendo esse trabalho. Realmente eu me sinto muito honrado de estar participando aqui, ouvindo relatos como esse, e a gente aprende. Talvez algum homem, alguma mulher que vai assistir esse vídeo com certeza já vai aprender alguma coisa, já vai se prevenir para que não possa passar pelo mesmo problema. E também saber mecanismos e como sair disso, né? Como procurar essa questão. Porque, assim, é dito e repetido. A pornografia não é eu que estou dizendo, são os médicos, são os estudiosos que estão dizendo. É um caso de saúde pública. Está deformando a forma como as pessoas enxergam seus relacionamentos, como se enxergam, e aí é um efeito de cascata. Começa a ser uma coisa, a gente ouve falar e vê sobre essas Começa a ser inofensivo, né? Sim, é uma coisa que é tida como normal. Sim. Sabe? A gente é homem, né? E a gente às vezes é estimulado a isso é na escola, isso é não sei o quê. E depois, em cima disso, né? Isso é uma outra visão, é um outro prisma da história que você está trazendo, que é a gente na escola começa a ser empurrado às vezes para isso, porque todo mundo começa a falar, porque nem todo mundo tem uma educação às vezes cristã. Sim. E muitos lares cristãos não instruem as crianças e muito bem porque não falam sobre isso. É verdade. É bom até a gente abordar, porque em muitos lares cristãos quem faz educação sexual dos filhos é a vida, é a escola. Então, quando as coisas não são abordadas de maneira mais prática dentro de casa, muitas das vezes os ensinamentos vêm deturpados, né? Sim, vem da família e da construção que as pessoas têm. Então, se na casa das outras crianças, dos outros adolescentes, isso é uma coisa tido como normal, se o pai estimula, se a mãe estimula, o filho acaba que vai chegar na outra escola, aquilo vai virar um motivo de bullying. Todo mundo faz, você não faz. E aí você começa a fazer porque todo mundo faz. Só que depois você tem, às vezes, o problema que é gatilho, né? Gatilhos, seus problemas emocionais, e você recorre àquilo para ter fuga. Então, assim, eu acho que é o que a gente tem visto bastante hoje em dia, realmente, essa questão da pornografia levando até isso, né? E levo mais do que eu também procurei já e estudei sobre isso, a título de conhecimento, né? Porque eu já sabia que isso é um mal, e muitas das vezes esses vídeos e essas coisas, foi até num podcast que eu ouvi falar isso, era tipo de pessoas que eram violentadas, pessoas que eram obrigadas, forçadas. Então, assim, tem todo um trabalho difícil das pessoas que alimentam essa indústria, né? Sim. Tirando a parte que faz mal para a saúde mental, né? A deturpação do sexo ou de qualquer coisa em si, também tem essa questão, né? De muitas vezes as pessoas que estão sendo gravadas ou estão fazendo qualquer coisa ali também estão numa situação extremamente deplorável ou triste. Então, assim, fica a nossa conscientização, pessoal. Se você está passando por isso, precisa de ajuda, procura um médico, procura uma pessoa especializada, vai no psicólogo, procura, assim, tenta fugir disso, né? Se você perceber, né, se isso te inspirou, se a história da Camila te inspirou de alguma forma, você mulher que está passando por isso, né, que viu na Camila aí um afago, uma coisa de dizer, olha, eu estou passando por isso, né? Direção, se puder, deixa aí, tá, nos comentários, alguma coisa, não sei se a Camila tá aí disponível. Sim. Ou se tem algum canal que você fale, ou você já transmita a tua mensagem, né, pra gente deixar esse canal aberto. Porque, assim, eu acho de extrema importância. Assim, é um tema que eu não realmente... Foi surpresa você trazer isso, né? A gente estava bem assim, padronizado, norteado para ir para uma questão muito mais família, exato, da questão automotiva. E, graças ao Senhor bom Deus, tu nos surpreendeu com essa... Surpreendeu positivamente. Assim, através da sua história, a gente consegue trazer muitos ensinamentos, não só para a gente que está aqui fazendo, mas para outras pessoas aqui. A gente está caminhando por... Pode falar, por favor. Nós costumamos falar, né, até dentro de casa, que aquilo que nos feriu vai ser aquilo que vamos usar para curar outras pessoas. Exatamente. Né? E eu queria deixar uma mensagem para as mulheres que passam por isso dentro de casa, para as esposas. Não desiste da família de vocês, não. Não desistam. Não desistam que uma hora vai dar certo, uma hora as coisas vão ter um bom encaminhamento. Procurem ajuda. Não tenta lutar com as forças dos braços. Sei que muitas das vezes vocês vão querer ir embora, vão querer desistir, vão querer sair dentro desse caos. Mas não desiste da família de vocês, não. Porque o que Deus constituiu, ninguém separa. Eu estou muito feliz de estar te recebendo aqui. A gente, infelizmente, está caminhando para o final. Toda vez que a gente está acabando um episódio, a gente faz um bate-bola, um jogo de pergunta rápido. A
A gente vai falar uma palavra, você diz o que significa para você. Quer iniciar, Marcos, ou eu posso iniciar? Inicia você, meu caro Então, eu Mateusão. vou iniciar com uma palavra chamada casamento. Alicerce. E família. Foco. Mãe. A base. A base sempre tá aí, né? Sempre, né? E amizade pra você? Companheirismo. Muitos amigos foram companheiros nessa hora. E eu tenho amigos, tanto que minha amiga Dayana, hoje ela vai ser a madrinha do meu filho. Ela falava, amiga, eu tenho todos os meus erros, todas as minhas falhas. Mas não desiste da tua família, não. Não desiste da tua família, não. E a nossa amizade vai para ir para mais de quase 10 anos. E ela falou assim, amiga, eu nunca falei isso para você. E nós congregávamos na mesma igreja. Nunca Faz falei isso pra diferença, né? você. E assim, uma amiga. Uma palavra, você vê, com emoção, né? Coração com coração, talvez é aquilo que você falou. No outro, não que estou fazendo um desserviço naquele momento, mas você vê a palavra conectada coração com coração, como surge talvez muito mais efeito. Enfim, Camila, a gente está finalizando nosso serviço, nossa entrevista. Muito feliz de te receber aqui. É um prazer. A equipe do Pôde no Sofá, da Tipo TV, agradece a sua participação. De verdade, é uma honra para mim, né, Marcos? Camila, muito obrigado por dividir com a gente essa história magnífica de transformação, né? Acho que vai transformar o pessoal de casa, né? A direção tá aí realmente, tá todo mundo aqui atento a isso, ouviu isso com todo o coração, né? Normalmente eu digo, né? Surpresos, porque a gente estava muito para ir por essa questão do empoderamento feminino, era muito com essa temática, né? Teve um momento que a gente simplesmente só teve que ficar quieto e ouvir, aprender e dar lugar, né? Porque eu acho que esse é o nosso serviço aqui, né? A gente do Pode no Sofá, a gente da Tiplo, tá com esse projeto realmente para poder ouvir histórias reais, que as pessoas passam, sabe? Histórias reais de pessoas reais. Né? Esse é o lema que a gente mais tenta falar em toda reunião, todo projeto, sempre a gente bate na mesma coisa, histórias reais de pessoas reais, né? Porque é legal a gente ouvir a Anitta, pessoas famosas, pessoas cheias dos milhões, mas cadê as pessoas como a gente? Exatamente. Né? Às vezes a gente vai gerar muito mais conexão, muito mais emoção, trazendo uma pessoa que é real, uma pessoa que é acessível, uma pessoa que tem mais facilidade da gente ver e falar, não, poxa, aquela pessoa passou por uma coisa como a minha. Então, assim, Camila, muito obrigado mesmo por dividir com a gente, né? Assim, é uma honra ter você aqui, aprender. Espero que você possa voltar em um outro momento para a gente falar ainda mais de várias coisas, né? A gente pode falar de maternidade, tem questão cantando, né? Camila tá aí, tá cantando, falou que tá arranhando um pouco no violão, então pode ser que venha dar uma palhinha pra gente. E é isso aí, muito obrigado, Camila. Quero agradecer também toda a equipe, né, do Pode ir no Sofá, abrir essa oportunidade para que eu pudesse contar um pouco da minha história. Sempre foi algo do coração de querer compartilhar essa história, né, esse testemunho com muitas pessoas, algo que eu passei e que talvez pessoas que estejam passando por isso também, que possam estar sofrendo naquele momento que eu estaria mais sofrendo ali. Eu procurei um vídeo no YouTube, eu encontrei algo que fosse um afago para minha alma. Talvez esse vídeo seja um afago para o coração de alguém também. Eu quero muito agradecer a toda a equipe. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Obrigado a todos vocês que acompanham a gente até agora. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativa o sininho, ok? Que estamos sempre aqui toda terça-feira, um episódio novo do Pôde no Sofá, histórias reais de pessoas reais. Nos acompanhem. Muito feliz de ter mais uma história inspiradora de uma mulher que batalhou, empresária, enfim, a gente viu, acompanhou. Enfim, agradecer a todos vocês. E é isso. Gente, muito obrigado e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau. Um beijo.